O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Putin troca ministro da Defesa depois de 12 anos. Então, meu caro Matias, nesse bloco aqui, nós teremos algumas das principais notícias dessa semana. E uma delas foi que o Sergei Shoigu não é mais o ministro da Defesa da Rússia, né? Cargo que ele ocupava, né, como você já mencionou, desde 2012, né, quando ele sucedeu o Serdyukov. O Serdyukov se tornou muito popular com a vitória russa na guerra contra a Geórgia, na guerra de agosto de 2008. Ele mexeu em alguns vesperos de corrupção no exército russo. O Putin viu que a situação não estava legal, porque ele estava ficando muito popular, estava peitando pessoas importantes, e aí botou o Sergei Shoigu no lugar. A gente já falou várias vezes aqui do Sergei Shoigu, quando teve o motim do Grupo Wagner, por exemplo. Acho que nossa cobertura sobre a Rússia e sobre o chamado espaço pós-soviético, ela acaba sendo bastante completa em muitos pontos. E vamos recapitular para o nosso ouvinte rapidamente, né? O Shoigu, ele era uma figura muito conveniente para o Putin, porque ele era uma figura, primeiro, leal ao Putin, e ele não era uma ameaça, ele não teria muito como ser uma ameaça ao Putin, né? O Shoigu não tinha origem militar. A gente brincava aqui, né, que ele era o general bombeiro, porque ele, embora fosse general, ele era general das tropas da defesa civil, ou seja, bombeiros, socorristas, enfim. O serviço de origem dele é esse, ele é um engenheiro de formação. Além disso, ele tem origem tuvana, né, que é um povo túrquico da Sibéria, o que, falando claramente, dificilmente faria dele uma liderança nacional perante parte da opinião pública por racismo, né? O próprio Prigozhin, que liderava o Grupo Wagner, usava ofensas racistas contra o Shoigu, né, pelo fato dele ser de origem túrquica siberiana. Então o Shoigu era um homem de confiança do Putin e principalmente era um homem de confiança do Putin, pois jamais se tornaria uma eventual ameaça ao Putin. Então tivemos essa troca no comando, que o primeiro motivo, né, dessa troca é o fato de que o Putin, né, assumiu seu novo mandato agora. A gente comentou isso no programa passado, e toda vez que nós temos um novo mandato de presidente na Rússia, todos os ministros entregam seus cargos, né? Então, oficialmente, o Shoigu sequer foi demitido, ele apenas não foi reconduzido ao cargo que ele ocupava. Uma saída mais honrosa, né? E isso permite ao Putin tanto dizer que, olha só, né, estou fazendo mudanças no gabinete no meu novo mandato, quanto também, né, a gente comentou aqui, acho que semana retrasada, né, que nós tivemos uma prisão de uma figura importante no Ministério da Defesa da Rússia e temos denúncias de esquemas de corrupção no Ministério da Defesa da Rússia. A questão é que a corrupção no Ministério da Defesa da Rússia sempre existiu, sempre vai existir e nunca foi um problema. Tá? É apenas uma questão de imagem. Olha só, estou fazendo algo contra a corrupção. E ao ponto que, assim, o Shoigu, sendo essa figura leal ao Putin, e lealdade é algo que o Putin já disse que é a melhor qualidade de um homem, o Shoigu ele não foi escanteado, não foi jogado, né, para longe. Né? Ele se tornou o secretário do Conselho de Estado de Segurança da Rússia, que é o terceiro cargo, né, nesse órgão, o terceiro posto nesse órgão, que é um órgão em que ele vai continuar tendo acesso, então, a informações de inteligência, vai continuar tendo acesso ao aparato de Estado, vai continuar tendo acesso a muitas benesses, inclusive,
né, é oficialmente o órgão que pode autorizar, por exemplo, o primeiro uso de armas nucleares que não seja um ataque retaliatório. Então o Sergei Shoigu vai ter lá o seu posto, vai manter os seus contatos, vai manter um soldo, né, uma graninha. Então assim, o Shoigu não foi descartado. Então, primeira coisa é essa, né? Você tem ali uma mudança para inglês ver, para esse anúncio do mandato. Agora, tem uma questão, aí entra no segundo aspecto, que é quem assume o ministério, né? Quem assumiu o ministério agora é um cara que se chama Andrei Belousov. Ele já foi vice-ministro do desenvolvimento, ele começa a sua carreira pública em 2006, ele começa a sua carreira pública relativamente tarde, com 56 anos de idade, em 2006, então ele era vice-ministro de desenvolvimento, depois vira ministro do desenvolvimento, conselheiro econômico do Putin, tem um mandato como vice-primeiro-ministro. Então, antes dele ter 56 anos de idade, antes de 2006, né, então, ele estava onde? Ele estava na academia. Então, ele é um cara que vem da academia de think tanks russos. Então, ele tem uma carreira de professor universitário muito sólida. Ele é um pesquisador, publicou livros, e um dos livros mais famosos dele permite a gente... Não li o livro, tá? Não vou enganar o nosso ouvinte, mas só o título já ajuda a gente a dar uma olhada para ele, né? Que traduzindo é algo como assim: Milagre Econômico Russo, faremos nós mesmos. Né? A especialidade dele é o quê? É planejamento econômico e industrial. Então, a nomeação de um economista voltado para planejamento econômico e industrial como ministro da Defesa significa o quê? Que a Rússia está se preparando para uma guerra longa, que a Rússia está se preparando para que a sua indústria bélica desempenhe um papel talvez ainda mais importante na sua máquina econômica. Nessa mesma semana foi apresentado que a Rússia vai gastar mais de 8% do seu PIB na pasta de defesa, o que é muito proporcionalmente. Em números absolutos é uma fração do que os Estados Unidos gastam, mas em números proporcionais é bastante, 8%. Né? Lembrando, por exemplo, que o parâmetro da OTAN é 2%. Tá? Então, você põe um economista voltado para o planejamento para se preparar para uma guerra longa, para se preparar para o impacto econômico grande dessa guerra e para um melhor gerenciamento de recursos, que era a grande crítica que o Shoigu sofre e que era uma crítica feita, inclusive, pelo Prigozhin, que o Shoigu não sabia gerenciar ou não gerenciava mal os recursos do Ministério da Defesa. Tá? E, muito provavelmente, a Rússia vai acabar abraçando, né? É curioso, porque é a segunda vez que eu vou usar esse termo aqui no programa em menos de um mês. Né? A Rússia vai abraçar uma espécie ali de keynesianismo militar. Né? Ou seja, que os gastos militares vão ter um impacto importante nos índices econômicos de desenvolvimento. Tá? Não se trata mais apenas de viver uma guerra, de travar uma guerra, mas de viver em uma economia militarizada. E aí, meu caro Matias, tem uma outra questão que é muito importante. Tá? Então, assim, a gente falou brevemente do Shoigu, falamos brevemente do Belousov, sobre o substituto que podemos esperar dessa nomeação, a partir do trabalho acadêmico dele. Só que o Shoigu, para assumir o cargo que ele assumiu agora, alguém teve que sair desse cargo, né? Que foi o Nikolai Patrushev. O Nikolai Patrushev é um cara que a gente já mencionou aqui, é um homem importantíssimo na estrutura do Putin, tá? Ele foi essencial na anexação da Crimeia em 2014 e para desmantelar o motim do Grupo Wagner no ano passado. Ele foi o primeiro diretor da inteligência russa com o Putin, de 99 a 2008. Tá? Ele é um cara que veio da inteligência e que vem também de Leningrado, assim como o Putin, tá? Então, o Patrushev é uma figura importantíssima nessa estrutura putinista, digamos assim, dos últimos anos. E ele foi retirado desse cargo e ele foi nomeado apenas conselheiro da presidência da Rússia. O que isso significa ainda não está claro, tá? Ele se torna conselheiro da presidência da Rússia e disseram que ele vai se dedicar
ao planejamento da indústria naval, coisas assim. Então, assim, ele foi rebaixado, ele vai ser colocado mais para perto do Putin, ele já foi especulado como eventual sucessor do Putin. Então, isso é o mais interessante dessa dança das cadeiras. O que vai acontecer com o Patrushev? Isso a gente tem que ficar de olho no futuro, porque a resposta ainda não existe. Tá? Quem disser que tem essa resposta está mentindo para você. Então, assim, isso daqui é o essencial, digamos, né, dessa dança das cadeiras que ocorre no governo Putin em uma pasta importantíssima. Vou repetir, a Rússia anunciou, né, o seu novo orçamento com 8,7% do PIB para a pasta de defesa, o que é muita grana, gente, proporcionalmente falando, tá? É muita coisa. Também nessa semana, a Rússia anunciou que o míssil Bulava foi oficializado em serviço, tá? É um míssil balístico intercontinental lançado por submarino, tá? Que seria capaz de furar todas as defesas dos Estados Unidos, enfim, é um tipo de armamento que daria uma vantagem estratégica à Rússia. E, em uma última notícia nesse assunto, a Rússia anunciou essa semana que está expulsando o adido militar britânico na Rússia, depois do Reino Unido ter feito o mesmo com o adido militar russo. Em outra notícia envolvendo Putin, meu caro Matias, ele se encontrou com o Xi Jinping nesses últimos 2 dias, tá? Quinta e sexta-feira, dia 16 e 17 de maio. A primeira viagem ao exterior, né, do Putin pós o seu novo mandato. Falaram de cooperação econômica, cooperação energética, etc., mas não teve grandes anúncios. Né? Falaram de consolidar a amizade por gerações e tal, ordem multipolar, o discurso de sempre, de quando eles se encontram, lembrando que Putin e Xi já se encontraram mais de 60 vezes desde 2008, né? Deve ter ouvinte nosso que, não sei se infelizmente, enfim, né? não deve ter visto os próprios pais no mesmo período. Eu falei desde 2008, na verdade desde 2013, tá? Que é quando o Xi torna-se presidente. Essa viagem teve uma questão simbólica interessante, que o Putin visitou a cidade de Harbin, né, que no século XIX abrigava uma legação da Igreja Ortodoxa Russa, que no período isolacionista da monarquia Tsing servia ali de uma espécie de embaixada extraoficial entre a Europa e a monarquia imperial chinesa, né? Por isso Harbin, inclusive, era chamada às vezes de Pequena Moscou, devido a essa igreja ortodoxa, né, tanto o edifício físico quanto a presença de uma delegação religiosa ali. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a guerra na Ucrânia. A Rússia começou essa semana, no último dia 10, uma pequena ofensiva na região de Kharkov, né, ou Kharkiv, né, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. É uma cidade que durante muito tempo era a cidade com maior população russófona da Ucrânia, não sei como é essa situação hoje em dia, e que chegou a ser, né, quase cercada ali por tropas russas nas primeiras semanas pós-invasão. E aí depois teve a retirada russa, né, e agora nós temos uma nova ofensiva russa. Segundo o governo russo, a ideia não é tomar Kharkiv, até porque seria uma tarefa muito difícil, uma cidade muito grande, né, uma cidade que tem aí mais ou menos, né, 1,5 milhão de pessoas como população, porém criar ali uma espécie de zona de segurança, né, na fronteira sul russa, depois dos ataques ucranianos ao território russo, como ataques em Belgorod. Então os ucranianos, evacuaram de algumas vilas. O Zelensky disse que é uma luta muito difícil, coisas assim. E a Ucrânia também fez uma troca importante no seu comando militar. Não foi o comandante das tropas, né, o comandante do exército, como recentemente, porém tivemos mais uma troca no alto escalão ucraniano. O Anthony Blinken, fez uma visita surpresa à Ucrânia essa semana, na terça-feira, dia 14,
a imagem que mais foi divulgada, né, foi uma imagem que gerou uma certa polêmica, né, porque ele tocou guitarra num bar, né, para mostrar ali que os ucranianos estão resistindo, então ainda existe vida noturna, vida cultural e tudo mais. Ele tocou Keep on Rocking on a Free World, né, música do Neil Young, que é canadense. Mas que foi um hino da Guerra Fria. Foi um hino da Guerra Fria e tem uma versão dele com o Pearl Jam, inclusive, tocando essa música. Porque os caras do Pearl Jam são muito fãs dele porque eles nasceram perto do Canadá. E o Antony Blinken fez lá essa brincadeira. Teve gente que disse que foi meio de mau gosto, enfim, que seria desrespeitando, né, o país em guerra e tal. Porém, o Antony Blinken chegou, né, para oficializar o novo pacotão de ajuda militar, né, disse que os primeiros 2 bilhões em armas serão liberados imediatamente, tá? E ele foi dúbio ao dizer se os ucranianos poderiam ou não usar armas dos Estados Unidos para atacar alvos dentro da Rússia. Então, assim, ele disse que isso ficaria a cargo dos ucranianos, aí depois o porta-voz negou, enfim, ficou um linguajar dúbio e muito provavelmente um linguajar intencionalmente dúbio, porque aí caso a Ucrânia utilize essas armas para atacar o território dentro da Rússia, os Estados Unidos pode eventualmente negar que tem autorizado. E falando em porta-voz, né, a Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, emitiu, né, uma nota no dia 11, condenando, né, os ataques ucranianos em Donetsk, já que, segundo a nota, estariam comemorando 10 anos, né, da proclamação da República Popular de Donetsk naqueles referendos de 2014, né? E segundo a nota da Zakharova, 3 pessoas foram feridas em um restaurante no distrito de Kirov, 8 ficaram feridas, incluindo uma garota de 12 anos, né? E nisso ela diz que os ataques foram feitos com armas estadunidenses pelos neonazistas ucranianos. E para a gente fechar essa parte da guerra na Ucrânia, né, repercutir que hoje, sexta-feira, dia 17, nós tivemos uma série de ataques ucranianos com drones, que, para ser sincero, eu estou um pouco por fora ainda, tá? Eu sei que uma base aérea russa na Península da Crimeia foi atingida, destruindo alguns MiG-31 capazes de usar os mísseis Kinzhal, né, os mísseis punhal, que é aquele míssil balístico lançado de cima para baixo, e também contra refinarias de petróleo, tá? Então, os ataques de hoje podem gerar alguma repercussão. E tem uma coisa muito importante, meu caro Matias, que a partir do dia 20 de maio, também conhecido como segunda-feira, a Ucrânia pode entrar numa espécie de limbo jurídico, para quem quiser evocar esse limbo jurídico, sejam atores dentro da Ucrânia quanto atores externos. Por quê? Porque é quando o mandato do Zelensky acaba. Lembrando, a Ucrânia era para ter realizado eleições, porém as eleições foram adiadas enquanto durar a lei marcial. Então, o mandato para qual o Zelensky foi eleito acaba. É óbvio que para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, o Zelensky vai continuar sendo o presidente legítimo da Ucrânia, porque eles vão falar, olha só, ele foi eleito e não dá para ter eleição por causa da lei marcial, então a gente vai continuar reconhecendo ele. Mas atores, como eu disse, ou dentro da Ucrânia ou fora da Ucrânia, que desejem, podem usar esse gancho jurídico para falar, olha só, o governo ucraniano não é mais legítimo, porque o mandato dele acabou, né? Não reconhecemos mais o governo Zelensky, alguma coisa do tipo, né? Não sei, não consigo pensar agora que ator eventualmente poderia fazer isso, sei lá, Belarus do Lukashenko, poderia, por exemplo, poderia falar, olha só, o Zelensky não é mais o presidente da Ucrânia porque o mandato dele acabou, né? Mas é interessante notar isso, tá? Dia 20 de maio, o mandato original do Zelensky acaba. Da Ucrânia, meu caro Matias, nós vamos primeiro para a Geórgia, já que a lei
do agente estrangeiro foi aprovada, tá, na terça-feira, dia 14, pelo parlamento, por 84 votos a 30, tá, o que motivou mais protestos, tá, contra o governo, que é um governo hoje pró-Rússia, e contra essa lei. Lembrando que o governo pró-Rússia, né, antes que as pessoas vejam tudo, né, como uma questão simples e tal, é liderado por trás dos panos por um bilionário com ligações com a Rússia. Então, assim, defender o governo georgiano é, de certo modo, defender bilionário também. Tá? De lá, vamos para a Macedônia do Norte, já que no último dia 8 de maio, nós tivemos eleições para presidente e para o parlamento. Tá? Os resultados ficaram prontos no final de semana, a gente acabou não repercutindo semana passada, peço desculpas, e no parlamento a coalizão nacionalista de direita, né, da Organização Revolucionária Interna Macedônica, né, que é uma organização que tem origem ali no pré-Primeira Guerra Mundial, né, ali com a Guerra dos Balcãs, né, a ideia de uma grande Macedônia e tudo mais. Então a coalizão de direita nacionalista venceu com 43% dos votos e levaram 58 dos 120 assentos, ou seja, faltou 3 para uma maioria. Muito provavelmente eles vão fazer uma coalizão com algum dos partidos de direita menores, tá? Como, por exemplo, o Partido pela Nossa Macedônia, e aí vão governar tranquilamente. E a mesma coalizão nacionalista de direita elegeu a presidente Gordana Siljanovska, tá? Ela levou aí 69% dos votos. Então a Macedônia agora será governada por uma direita nacionalista pró-Rússia, tá? Que critica a ideia de que a Macedônia deveria fazer muitas concessões para entrar na União Europeia, tá? É uma Macedônia pró-Rússia, uma Macedônia pró-Sérvia, inclusive, também, tá? Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Aí, da Macedônia, vamos para a Eslováquia, onde foi outra notícia importante, né, dessa semana, já que o primeiro-ministro da Eslováquia, o Robert Fico, ele sofreu uma tentativa de assassinato, né? Sofreu um atentado. O criminoso disparou 5 vezes, 3 disparos pegaram no primeiro-ministro, que está na UTI, em estado grave, foi submetido a uma cirurgia de emergência que durou 5 horas, tá? Ou seja, ele teve chance ali de morrer mesmo, de ter sido morto, tá? E ainda não está tudo bem, tá? Ele não está... falaram que ele chegou a ficar consciente e falar, porém ele foi, repito, ele está na UTI e ele vai ser submetido, ou está sendo submetido nesse momento, não sei dizer, a uma segunda cirurgia, tá? A gente falou das eleições eslovacas aqui, tá? Nesses momentos, né, que o nosso trabalho acaba diferenciando um pouco da grande mídia, digamos assim, né? Porque boa parte da mídia vai abordar a Eslováquia agora, né? Porém, repito, nós falamos das eleições eslovacas recentemente e vamos lembrar, o Fico, ele foi primeiro-ministro da Eslováquia em outras passagens, ele é talvez a principal liderança do país no século XXI, e o partido dele, né, o Smer, é um partido que era um partido de esquerda e progressivamente foi se tornando um partido que é de esquerda internamente, tá? Porém, do ponto de vista das relações externas e da relação com a União Europeia, se tornou um partido com posturas nacionalistas. Lembrando, na União Europeia você vai ter uma esquerda eurocética também, mas normalmente essa esquerda eurocética não é por nacionalismo, é por uma crítica ao liberalismo, à estrutura capitalista da União Europeia. No caso do Smer, repito, internamente ainda é um partido de esquerda a favor de políticas sociais, uma estrutura social-democrata, porém
no que concerne à União Europeia, as relações com a OTAN, se tornou um partido nacionalista, tá? Além dele ser uma figura muito populista, por ser uma figura bastante popular. Então ele acaba ali movimentando as massas, seja para o bem ou para o mal. E, nesse caso, inclusive, o Político, né, o site Político, publicou, né, na sua matéria sobre o assunto, afirmando que o discurso político, né, na Eslováquia está bastante extremista, tá? Eu não sou muito fã do termo polarização, porque você pode ter polos pacíficos, né? A linguagem está extremista, então do tipo, olha só, tem que bater nesses caras, tem que dar um jeito nesses caras, e esses caras podem ser qualquer outra pessoa, né? E o criminoso é um homem de 71 anos, chamado Jurav Cintula, poeta, que tem ligações com movimentos extremistas de direita, tá? Inclusive grupos fascistas e diversos grupos anti-imigrantes. Ele escreveu um romance de 2015, que é um romance anti-pessoas Roma, ou seja, as pessoas comumente chamadas de ciganos, né? Anti-ciganos, tá? E ele também postou conteúdos em redes sociais elogiando assassinos em massa. Ao mesmo tempo, ele foi fundador de um movimento chamado Movimento contra a Violência. Meio irônico, ele disse que nunca votou no Fico e que ele ficou muito desgostoso pelo fato de que o Fico disse que iria tirar o apoio à Ucrânia, e ele disse que era importante esse apoio porque a Rússia, ao invadir a Ucrânia, violou a Irmandade Eslávica. Tá? Então, assim, é uma maçaroca de ideias meio, né, confusas, e ele, repito, quase matou o primeiro-ministro da Eslováquia. Se o Fico eventualmente vier a óbito, vai ter uma convulsão social importante lá, porque, vou repetir, ele é uma figura importantíssima na história recente da Eslováquia, tá? Ele foi baleado numa cidade pequena, tá? Uma cidade chamada Handlová, onde ele estava chefiando uma reunião. Então, novamente, se ele eventualmente acabar morrendo, vai ter uma convulsão social intensa no país, tá? Então, não é uma notícia que pode ser desprezada, digamos assim. Aí, meu caro Matias, vamos para a Lituânia, já que no dia 12 de maio tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais no país, tá? E que, em primeiro lugar, ficou o candidato Gitanas Nausėda, que é o atual presidente. É um presidente que defende as políticas, né, pró-OTAN, pró-União Europeia, né, e contra a invasão russa da Ucrânia. E o referendo tem a ver com esse assunto, tá? Porque o que acontece? Na Lituânia, a gente já chegou a mencionar isso, né? A gente fez um programa um tempo atrás dedicado aos países bálticos, inclusive. Na Lituânia não é permitido você ter dupla nacionalidade. E nos últimos tempos você teve um aumento de pressão pela permissão de uma dupla nacionalidade, por dois motivos. Primeiro, o fato da Lituânia ter sido um país soviético. Então, você tem, especialmente pessoas mais velhas, que tiveram que optar, em algum momento, por uma nacionalidade, ou lituana ou russa. E segundo, nós temos uma diáspora lituânia muito forte, né, especialmente nos Estados Unidos. E no restante da União Europeia também. Isso, e uma pequena comunidade no Brasil. Essa é mais antiga, assim, né? Antecede a própria União Soviética, bem lembrado. E lembrando o que próprio o mais Lazar recente... Segal, né? O Lazar Segal, e o mais recente Fronteiras Invisíveis foi sobre a Lituânia, justamente. E a maior parte dos eleitores, tá, 74% dos votantes, concordaram com a emenda para ter dupla nacionalidade no país. E 25% votou contra. Porém,
apenas 58,8% do eleitorado votou. E para que um referendo de mudança constitucional seja aprovado, tem que ser pelo menos metade de todos os eleitores do país votando. Tá? Então, quando eu digo metade, assim, são 2.400.000 eleitores registrados. Tem que ter pelo menos 1.200.000 votos a favor daquela medida. E teve 1 milhão de votos, né? Mas faltou 200.000 votos, né? Porque é necessário mais da metade de todo o universo de eleitores votar a favor. Então, mesmo que 74% votou a favor, como só 58% do eleitorado compareceu, não foi um número de votos suficiente, então não passou. E o presidente, né, o atual presidente, que concorre à reeleição, disse que agora muitos lituanos continuarão vivendo num limbo jurídico. E não se sabe direito o que pode ser feito agora, porque pelo prazo da Constituição lituana, você tem que esperar pelo menos 1 ano para que esse tema volte a ser discutido, mesmo pelo parlamento, tá? Então, por pelo menos mais 1 ano, vai continuar a situação atual, tá? Da Lituânia, nós vamos para a Alemanha, meu caro Matias. Primeiro, o político Björn Höcke, né, do Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita do parlamento alemão, foi condenado por ter usado um lema nazista num comício, né, tudo pela Alemanha, e ele foi multado em 13 mil euros, tá? Ou seja, dinheiro de pinga, porém acaba gerando algumas manchetes aí negativas, né? Vai pegar um pouco mal. A principal notícia envolvendo o AfD essa semana, meu caro Matias, é que o judiciário alemão aceitou, tá, a denúncia de que o partido é suspeito de extremismo. Então, ele vai continuar sendo monitorado pela inteligência nacional alemã e pode, eventualmente, ser proibido. Tá? Agora, o tema vai para a Suprema Corte da Alemanha. Por isso mesmo, porque isso foi julgado numa corte na cidade de Münster, que fica ali no estado da Renânia do Norte-Westfália, ao norte de Dortmund, né? E ainda na Alemanha, uma notícia de hoje que muitos ouvintes nossos nos mandaram, mas o Partido Liberal Alemão, o FDP, expulsou um candidato de eleições municipais na cidade de Halle, chamado Martin Neumayer, depois ele ter publicado vídeos em que ele está lambendo vasos sanitários públicos. Eu não sei o que dizer. É fetiche, não sei. Pois é, e ele publicou isso, tipo, ele lambendo vasos sanitários. E ele foi expulso do partido. Eu não votaria num cara com essas práticas de higiene, não. Tá? Aí não é moralismo sexual, é germofobia mesmo. Mas é pouco liberal do partido expulsar um membro só porque ele gosta de lamber um vaso sanitário. Eles foram vanilla agora, pra ficar no termo no jargão. E agora vamos para os Países Baixos, meu caro Matias, onde teremos governo, tá? E teremos um governo de direita e extrema-direita, tá? O PVV, o partido de extrema-direita do Geert Wilders, vai fazer parte do novo governo, embora ele não poderá ser o primeiro-ministro como parte do acordo. Tá? Então vai ser um acordo entre o partido de extrema-direita, né, o Partido pela Liberdade, o Partido Conservador, né, o VVD, o novo contrato social, que a gente explicou nas eleições, né, aquele partido nem de direita nem de esquerda para frente, e o Partido dos Fazendeiros, né, o BBB, que foi o grande vencedor das eleições do Senado, porém depois acabou desidratando um pouco. Ainda não está declarado quem será o primeiro-ministro, tá? Porém teremos um governo de direita e extrema-direita, e como parte, né, do acordo foi anunciado que
o novo governo neerlandês vai propor na União Europeia políticas mais rígidas em relação à migração e ao espaço Schengen, tá? Ou seja, a própria livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Tá? Então isso vai ser interessante da gente ficar de olho. Essa notícia é de ontem, quinta-feira, dia 16 de maio, tá? Repito, ainda não foi anunciado quem será o primeiro-ministro e a gente vai abordar com mais detalhes, então, no programa que vem. Porém, serão esses 4 partidos que eu mencionei. Aí, vamos para a França, né? Que, inclusive, é onde eu estou nesse momento, né? Infelizmente, não estou mais na Armênia. Mas estamos tendo protestos bastante fortes, com mortes inclusive, né, na Nova Caledônia. Lembrando, a gente falou bastante da Nova Caledônia no programa de número 278, tá, quando eles realizaram um referendo pela independência, tá, e que os eleitores, né, da Nova Caledônia rejeitaram a ideia justamente da independência da França. E motivou também o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a França ultramarina. Exatamente. Inclusive o Carembé, né, é da Nova Caledônia. Um abraço para o nosso ouvinte Denilson Capetin. Edilson Capetin. O Carembé lembra bem. Brincadeiras à parte, né, vamos explicar brevemente para o nosso ouvinte. A Nova Caledônia, tá, é uma posse ultramarina francesa no Pacífico, tá, um arquipélago, tá, em que você tem uma ilha principal, né, a Ilha Grande, mais ou menos, né, numa tradução, e algumas outras ilhas menores em volta. Tá? Repito, é uma posse francesa, então você tem um parlamento local, porém é parte da França. Tá? Você tem o Macron, é o presidente do território, e você tem um representante do governo francês no território também. Tá? E o interesse francês na Nova Caledônia, né, nos últimos anos, é especialmente devido à riqueza mineral do território. Tá? Essas ilhas da Nova Caledônia, né, são muito ricas, por exemplo, em níquel. Tá? Inclusive, em uma das ilhas, salvo engano, o níquel já foi exaurido. Tá? A França literalmente tirou todo o níquel que tinha ali. O fato é, você tem uma posse ultramarina francesa que boa parte da população, né, a maior parte da população é, inclusive, de origem indígena, que são a população Kanak, né, que é um povo melanésio. Porém, você tem os colonos franceses e boa parte da atividade econômica é ligada à França. Sendo um território francês, inclusive, eles elegem 2 senadores e 2 deputados, tá, na Nova Caledônia. No final dos anos 1990, depois de uma série de greves, de protestos, de manifestações, nós tivemos um acordo, né, o Acordo de Nouméa, que instaurou esse governo local que eu mencionei e estabeleceu que seriam realizados referendos pela independência ou não do território. E aí foi nisso que em 2018 e em 2020 nós tivemos os 2 referendos em que a população rejeitou a independência. Tá? E agora nós tivemos novos protestos contra a presença francesa, contra os franceses. Por quê? O governo francês propôs, representantes do governo francês, melhor dizendo, propuseram que qualquer pessoa que tenha residido no território
há mais de 10 anos possa votar. Ou seja, colonos franceses e imigrantes recentes poderiam votar. Por quê? Lembra que eu mencionei que os Kanaks são um povo melanésio, mas recentemente nós tivemos uma migração de polinésios para o território. E os manifestantes alegam que isso é uma violação do Acordo de 98, que estabelece que apenas os residentes da ilha naquele momento e os seus descendentes teriam direito a voto, no que foi chamado num processo de descolonização gradual. Por quê? Porque você diminui a possibilidade de você simplesmente enviar colonos, enviar pessoas para lá, pessoas francesas, e que elas eventualmente vão ter direito a voto e podem desequilibrar um voto pela independência. O governo francês, inclusive, acusa a França e o Azerbaijão de estarem colaborando com os protestos, fornecendo inteligência e dinheiro, afirmando que os dois países estariam fazendo isso, primeiro, para garantir eventuais suprimentos de minerais e como uma retaliação pelos novos acordos que foram anunciados de apoio militar francês à Armênia. Então vejam, um negócio que está acontecendo lá na Nova Caledônia, lá no meio do Pacífico, depois da Austrália, pode ter relação com o Cáucaso. Então nós temos esses vários protestos que foram convocados pela principal central sindical da Nova Caledônia e pelos movimentos Kanak, que já deixaram pelo menos 5 pessoas mortas e 300 pessoas feridas. Tá? E a França, o governo nacional francês, enviou mais de 1.000 agentes para a Nova Caledônia, incluindo policiais e militares. Então, é uma situação que tem origem nesse voto aí sobre os residentes de 10 anos, mas na prática é uma discussão sobre a promessa de eventual independência desse território, que os indígenas, os nativos, estão falando que a França, ao propor essa mudança na lei, está violando essa promessa. Está tentando, na verdade, inviabilizar essa promessa um dia. Foi instaurado um toque de recolher na Ilha Grande, né, na principal ilha. Foram canceladas aulas e foram banidas a posse, o porte de armas. Qualquer pessoa portando uma arma na rua pode ser eventualmente parada pelas autoridades, paradas pela polícia, tá? Então, é algo interessante da gente ficar de olho, né? Porque, repito, tem a ver com descolonização, tem a ver com tratamento de povos indígenas, tem a ver com Cáucaso, tem a ver com muita coisa. Então, não é uma bobagemzinha lá, vocês estão falando disso só porque vocês falam da Oceania e tal. Não. Aí, meu caro Matias, a gente cruza os Pirineus, já que no último dia 12 de maio tivemos eleições regionais catalãs e o Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, foi o grande vencedor, né? Subiu 5% nas intenções de voto, ficou com 28% dos votos, elegeu 42 parlamentares de 135 e o Junts pela Catalunha ficou em segundo lugar, né? O partido do Carles Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha. A esquerda republicana catalã ficou em terceiro lugar, teve o seu pior resultado desde a criação das eleições locais catalãs, com apenas 20 deputados. Em quarto lugar ficou o PP, o Partido Conservador, com 15 deputados. Foi de 3 para 15, ou seja, multiplicaram em 5 sua bancada. Os neofascistas do Vox tinham 11, continuaram com 11. O Comuns ficou com 6, perdeu 2 assentos. A candidatura da Unidade Popular, também de esquerda, ficou com 4, perdeu 5. E, finalmente, os Ciudadanos, né, que já sumiu por toda a Espanha, agora sumiu também na Catalunha. Né? E então, a Aliança Catalana tinha 0, ganhou 2 assentos. Né? E algumas observações, né, sobre essas eleições. Esse foi o pior terceiro comparecimento no século XXI. Lembrando que as últimas eleições
que tiveram, né, o pior comparecimento, né, em 2021. Naquela ocasião foram 51,29% dos eleitores que compareceram, enquanto que na eleição atual foram 57,97%, muito atrás, né, da eleição de 2017, no qual 79% dos eleitores compareceram às urnas e em 2017 a gente teve o melhor resultado dos partidos independentistas, né, que conseguiram quase 50% dos votos, mas as atuais eleições, né, a causa separatista catalã perdeu força, né, para questões mais urgentes como a seca na região e também a crise imobiliária que assola, né, a comunidade autônoma da Catalunha, sobretudo em Barcelona. E assim, tem a questão de que o PSOE possivelmente conseguiu roubar, entre aspas, né, alguns votos dos separatistas com perdão aos separatistas, né? Então, assim, pode ter conquistado uma imagem mais positiva na região. Estou especulando, tá, gente? Isso aqui não é nem informação, nem análise, é especulação. Porque o PSOE teve um ótimo resultado, né? Não foi um resultado desprezível. Agora tem que ver como é que o PSOE vai formar um governo. Lembrando que tanto Junts quanto a esquerda republicana catalã fazem parte da coalizão nacional do PSOE, né? Resta ver se no regional, na Catalunha, essa coalizão vai ser mantida ou não. E aí, meu caro Matias, para a gente encerrar, a gente pega um barquinho, sai pela Baía de Biscay, vamos até o Reino Unido, para apenas comentar, né, que foi revelado o retrato oficial do rei Carlos. Meu Deus, e podia ter ficado no gelo um tempo ainda. Pois é, e assim, do ponto de vista subjetivo, eu achei feio. Do ponto de vista simbólico, né, eu vou endossar todo mundo dizendo que parece que ele está coberto de sangue, todo o sangue derramado pelo Império Britânico. Pois. Mas eu gostei que teve um tweet que viralizou que em algumas interpretações não sei, de interpretação de sonho ou de ocultismo, não sei, a borboleta negra, ela tem a ver com morte, e tem uma borboleta preta no quadro, né? Então, assim, é um quadro basicamente todo vermelho, né? E eu, particularmente, como eu disse, no ponto de vista subjetivo, achei feio. Tenho certeza que, né, do ponto de vista de, né, alguns críticos artísticos vão achar genial, alguma coisa assim, pode até ser, mas eu particularmente achei feio, eu não gostaria de um retrato meu nesse estilo, por exemplo, né? Eu gostaria de um retrato meu no estilo, não sei, eu não quero nenhum retrato meu, então não sei.